E eu quero, permitindo o Senhor, nesta manhã, nós falarmos um pouquinho acerca do livro de Apocalipse. Eu vou tomar liberdade aqui de colocar um cronômetro, que eu acho que vai me ajudar bastante. Glória a Deus. Mas eu queria falar com vocês acerca do livro de Apocalipse. E especialmente para que a gente possa entender o que é esse livro, a beleza desse livro, a importância desse livro, quanto esse livro ele é maravilhoso, mas eu sei que é um livro muito difícil de interpretação, eu sei que há muitas correntes de interpretações, eu sei que para muita gente, quando você pega Apocalipse para estudar, você, talvez muitas coisas do que você lê ali, você diz, pastor, eu não entendo. E isso muitas vezes nos prostra de estudar, nos impede de estudar e desfrutar o quão maravilhoso é este livro, o livro de Apocalipse. E eu quero começar dizendo, porque o tema desta mensagem, o tema que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração, é o valor dos 7 candeeiros. E eu quero, através destes poucos versos que nós vamos estudar hoje no capítulo 1 de Apocalipse, dizer um pouquinho acerca do que é esta mensagem de Apocalipse, o que significa o livro, e para que você entenda o verdadeiro valor desse candelabro, desse candeeiro, que a Bíblia faz menção expressa e diz, em certo momento, que João viu, ele teve esta visão de 7 candeeiros. E eu quero começar explicando para vocês um pouquinho como é que se chega ao livro de Apocalipse, porque vocês sabem, a Bíblia é um composto de 66 livros, você tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, e é um livro que levou 1.600 anos para ser escrito desde o Gênesis até o Apocalipse. Deus usou 40 homens diferentes, e quando você olha, são estações diferentes, são momentos diferentes, cronologicamente diferentes, e quando você olha para esse livro não tem nenhuma contradição. Esse livro não tem nenhuma quebra de continuidade. Esse livro não tem nada nele que se diga assim, olha, aquilo que determinado profeta escreveu aqui contradiz com aquilo que o outro escreveu aqui. A Bíblia não tem isso, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus, a Bíblia é um livro inerrante, porque nela não tem nenhum erro, a Bíblia é um livro infalível, porque nenhuma das suas promessas ou das suas palavras podem falhar, porque todas elas são asseguradas por Deus. Esse livro que foi escrito durante todo esse tempo, dentre eles, o último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse. E embora o livro de Apocalipse seja um livro fascinante, um livro muito estudado, ao menos nos círculos acadêmicos, dentro das igrejas é um livro muito pouco pregado. E quando você vai observar o motivo pelo qual se prega tão pouco Apocalipse, você vai se deparar e você vai ver com algumas realidades. Você vai ver que as pessoas normalmente associam Apocalipse àquela ideia de caos. Elas associam o livro de Apocalipse, elas enxergam o livro de uma maneira equivocada. Porque, veja, elas associam a mistérios, a cataclismas, a uma espécie de código secreto. Não é? As pessoas, quando se debruçam sobre Apocalipse, os filmes contribuem muito para isso. Quando você assiste um filme sobre o livro de Apocalipse, sempre traz essas coisas de mistério, sempre traz algo como se fosse algo assim, um código ali que está oculto, algo que você não está conseguindo ver, algo que está oculto. E é interessante isso porque parece-me que Apocalipse vai ajudando a criar uma agenda do futuro. Você já reparou? Qualquer episódio, qualquer evento que vai acontecendo, parece que as pessoas vão tentando enfiar dentro de Apocalipse. Agora nós estamos passando um período de epidemia. Então, com a epidemia agora vem as vacinas. E com as vacinas, agora as pessoas já começam a fazer ilações e dizer assim, olha, cuidado, porque a vacina, ela funciona como uma espécie de chip que está sendo implantado na vida das pessoas. E aquilo já começa a criar um certo temor em você. Não é? Você já começa a ficar preocupado, as pessoas falam assim, eu ouvi um comentário, uma pessoa falava assim, essa história de medirem a temperatura, tirar a sua temperatura da testa e do punho, é uma preparação, é uma espécie de um caminho que está sendo preparado para as pessoas receberem um sinal do anticristo, e aí elas enfiam lá em Apocalipse capítulo 13, mas quando você vai estudar Apocalipse capítulo 13, onde é que está escrito que vai ser um chip? Onde é que está escrito ali que deve ser desta maneira como as pessoas estão dizendo?
Em algum momento você já parou para pensar que a nossa mente controla os nossos pensamentos e as nossas mãos controlam as nossas ações? É possível que você seja controlado, as suas ações, as suas mãos, sem a necessidade de qualquer chip. E eu creio que hoje um aparelho como esse já nos controla, um celular, por exemplo, já nos controla aqui seguramente como algo em que a nossa mente e as nossas mãos vão sendo, de alguma forma, as nossas ações vão sendo controladas. Então observe que isso vai criando uma série de teorias, e isso vai trazendo medo para as pessoas, e por isso as pessoas preferem não estudar o livro de Apocalipse. Mas quando você entende verdadeiramente o que significa Apocalipse, o que é este livro, a maravilha deste livro, eu tenho certeza que você vai se apaixonar e você vai dizer a você mesmo: eu quero estudar Apocalipse, eu quero aprender mais desse livro, eu quero mergulhar mais, eu quero conhecer mais estas verdades bíblicas. E eu te convido a ir comigo. Apocalipse é um livro que foi escrito num tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus. É por isso que Apocalipse envolve passado, presente e futuro. A gente tem a impressão que Apocalipse só envolve o futuro, mas Apocalipse passa pelo passado, passa pelo presente e passa pelo futuro. E isso é algo que vai abrindo, não é? O nosso entendimento. Agora nós precisamos entender o seguinte: o que significa de fato o Apocalipse? Quando é que esse livro foi escrito? Quem escreveu esse livro? Quem são os destinatários desse livro? E qual o grande propósito desse livro ter sido escrito? Porque há um propósito para Deus trazer essa revelação a João e dar a ele para que essa revelação chegasse e chegou até nós. Hoje nós estamos aqui fazendo menção desse livro. Observe comigo desde já no verso 3 do capítulo 1 a importância desse livro. A Bíblia diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então observe que o próprio texto bíblico já começa dizendo da importância de você ler Apocalipse com olhos espirituais, de você ter ouvidos espirituais para ouvir aquilo que a palavra nos revela em Apocalipse e, sobretudo, para que você tenha um coração que possa guardar aquilo que Apocalipse tem a nos oferecer. E é com esses olhos, é com esse ouvido, com esse coração que eu quero aqui, em nome de Jesus, te convidar a nós desfrutarmos agora e estudarmos apenas 12 versos do capítulo 1 de Apocalipse, não mais do que isso, 12 versos apenas. E nós vamos descobrir qual é o verdadeiro propósito deste livro. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós somos, ó Pai, a Tua igreja deste século, o século tão avançado, depois de tanto tempo em que estas palavras foram escritas. E durante toda a história, Senhor, nós temos visto este livro, Senhor, sendo deixado muitas vezes de lado, ou quando analisado, é palco de muitas discussões. Nós queremos nesta manhã, Senhor, através da Tua palavra e através deste livro, te conhecer ainda mais. Sabermos, ó Pai, que este livro é um livro inspirado pelo Senhor e ele traz verdades importantíssimas para a nossa vida. Abre os nossos olhos nesta manhã, nos dá um ouvido sensível e quebrantado para ouvir a Tua palavra e, mais do que isso, Senhor, nos dá um coração disposto a guardar tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acompanhe comigo, Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 2, a palavra de Deus começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo. E aqui já está o nome do livro. Por que é que Apocalipse recebe esse nome? Porque quando você vai no grego, a palavra que traduzida para revelação no grego é Apocalipse. Então, o livro já começa dizendo Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, revelação de Jesus Cristo. É por isso que o livro ganha esse nome. Apocalipse tem uma partícula inicial chamada apo, que significa tirado de, que é como se você levantasse, como se você descortinasse algo. E caluma significa véu. Então é como se você descortinasse um véu, é como se você tirasse um véu. Ou seja, é o oposto daquilo que nós muitas vezes entendemos. Nós olhamos para Apocalipse como um mistério. Apocalipse é um véu sendo tirado, é o inverso do mistério, é uma revelação. E nós precisamos conhecer melhor esta revelação. Por quê? Porque é uma revelação que vai envolver passado, é uma revelação que vai envolver presente, uma revelação que vai envolver futuro. Quando você começa a entender melhor esta linguagem apocalíptica, isso começa a abrir mais o seu entendimento da Bíblia. É muito bonito o livro na sua inteireza.
A Bíblia toda é linda. Você tem muitas partes na Bíblia em que você encontra porções apocalípticas. Quando você olha, por exemplo, Mateus capítulo 24, 25, o sermão de Jesus Cristo, ali ele está dizendo acerca do fim, acerca das últimas coisas. Quando você examina o livro do profeta Isaías, quando você examina o profeta Ezequiel, quando você examina o profeta Daniel, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Do capítulo 1 ao capítulo 6 de Daniel, você tem um livro histórico, mas do capítulo 7 ao capítulo 12 é um livro totalmente apocalíptico, ou seja, está falando de coisas futuras, está falando do grande escatom, está falando da história do fim das coisas. Então, a Bíblia inteira traz muitas revelações acerca do final das coisas, mas Apocalipse é um livro que desde o capítulo 1 até o capítulo 22, ele inteiro, ele fala de coisas relacionadas ao fim, mas ele não fala só de coisas relacionadas ao fim, ele usa muitas coisas que já aconteceram no passado. Por exemplo, ele vai falar de Cristo Jesus, vencedor, vitorioso. Isso já aconteceu no passado, não é algo que precisa acontecer no futuro. No futuro, Jesus vem cumprir tudo aquilo que ele disse que ele faria através da sua vitória na cruz. Mas muitas coisas Jesus já conquistou para nós, já é passado. Não precisa que aconteça no futuro, porque já aconteceu num tempo passado. Acompanhe comigo, volte para o texto bíblico. Diz assim: revelação de Jesus Cristo. Preste atenção agora, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Quando você observa, a Bíblia está dizendo que Deus Pai dá esta revelação ao Deus Filho, que por intermédio de um anjo entrega a João. Esta é a forma como o livro nos é apresentado. E quando você olha, você diz assim: mas pode Deus Pai entregar ao Deus Filho? Há algum tipo de diferença entre eles? Não há nenhuma diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é superior ao Filho, o Filho não é superior ao Espírito. Todos formam um único Deus, a doutrina da Trindade. Mas nós precisamos entender que na economia, ou seja, nas funções, nas atribuições, tem certas coisas que coube ao Pai. Por exemplo, a função criadora, a função redentora coube ao Filho, a função reveladora coube ao Espírito. Então são coisas que nós vamos olhando e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de compreender, mas como ao Pai coube a criação e toda a história até a consumação, então o Pai está entregando ao Filho esta revelação, e o Filho, através de um anjo, está entregando a João esta revelação. E a palavra de Deus continua, ele diz assim: revelação que Deus lhe deu, preste atenção agora nesta frase, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E olha que coisa linda, quando nós passamos por uma luta, quando nós passamos por uma dificuldade, tudo que nós queremos, ou tudo que nós desejamos é saber quando isso vai acabar e como isso vai acabar. Nós ficamos buscando, nós ficamos orando, nós ficamos pedindo a Deus: Senhor, me mostra o caminho, me mostra como fazer, me mostra o que o Senhor tem lá na frente, me deixa entender. Quantas vezes você passou por uma luta e você não perguntou a Deus: Senhor, por que é que eu estou passando por isso? E você sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você sabe que aquela luta que você está passando tem uma finalidade proveitosa na sua vida. Esses irmãos estavam passando por lutas. E eles precisavam saber, eles precisavam ter uma palavra de esperança, eles precisavam ter uma palavra que dissesse para eles assim: olha, vale a pena a luta que vocês estão passando. Para isso você precisa entender o contexto. Nós sabemos que houve um tempo que Jesus Cristo veio ao mundo, a chamada plenitude do tempo. Quando Jesus Cristo nasceu, Gálatas 4:4 fala acerca disso. Vindo a plenitude do tempo, o Senhor deu o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus Cristo veio num determinado momento, mas a pergunta é: por que ele não veio hoje? Por que ele não veio há 100 anos atrás? Por que ele não veio há 500 anos atrás? Por que Deus quis que ele viesse há 2000 anos atrás? E aí você precisa entender o cenário da época. Você tem na época um império romano exercendo todo o seu poderio militar. Você tem na época um judaísmo muito fragmentado. Vocês sabem, vocês têm lá a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos essênios, a seita dos zelotes. Você tem um judaísmo muito fragmentado e você tem um pensamento filosófico grego que predominava a terra.
Esse conjunto de coisas escolheu Deus para que Jesus viesse exatamente nesse momento. E Deus se aproveitou de tudo isso. E a igreja começou a crescer. Jesus passa por essa terra, ele levanta os seus 12, a igreja começa a crescer, a igreja começa a se desenvolver. Mas, curiosamente, essa igreja que crescia, que se desenvolvia, ela ia sendo desenvolvida a toque de muita resistência, a toque de muita batalha, a toque de muita guerra. Inicialmente era uma resistência interna dos judeus. Os judeus resistiam ao cristianismo, mas depois o Império Romano passa a perseguir a igreja. Deus usa isso para impulsionar a igreja, mas para quem sofre a perseguição não é nada fácil. E o império, naquele tempo, tomando todo o poder militar, todo aquele controle do mundo, o império começa ali a estabelecer as suas ordens, a estabelecer ali, dizer assim, você deve adorar o imperador como se Deus fosse. Isso cria um conflito muito grande para o cristianismo, porque nós cristãos adoramos somente ao Senhor e só a Ele nós prestamos culto. E aqueles irmãos se viam agora na contingência de ter que se curvar diante dos imperadores. Quando Nero sobe ao poder em 54, Nero é um dos maiores perseguidores da igreja. Nero, vocês sabem, ele entra para a história como alguém que botou fogo em Roma, que incendiou Roma. Pelo menos a história nos conta isso. Outros vão dizer que Roma se incendiou por conta lá da sua própria infraestrutura, mas a verdade é que, no dia 18 de julho de 64, Roma foi completamente devastada por um incêndio que durou 6 dias e 7 noites. E nesse período, para que você tenha ideia, dos 14 bairros de Roma, 10 foram completamente queimados, 3 devastados e 4 que permaneceram de pé. A predominância dos habitantes desses bairros eram de cristãos. Isso foi o ponto de partida, para que Nero olhasse e dissesse, a culpa é dos cristãos, foram os cristãos que puseram fogo em Roma. E a perseguição aumentou ainda mais. Os cristãos eram amarrados em postes, pendurados em postes, eram derramado piche sobre eles e eram colocado fogo sobre eles. Eles eram consumidos como tochas vivas, iluminando as noites de Roma. Essa era a história daquela igreja. Nero vai morrer em 68, vão subir outros imperadores, 2 anos depois, no ano 70, Jerusalém vai ser completamente devastada. Lembra quando Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra? Isso acontece no ano 70, e Jerusalém é completamente devastada por uma invasão do Império Romano. E posteriormente, um outro imperador chamado Domiciano começa uma perseguição assim, assustadora sobre a igreja. E quando chega nos anos 95, 96 do primeiro século, você só tinha 2 alternativas. Ou você reconhecia Domiciano como Deus, ou você morria ou era preso. É a situação da época. É o momento em que este livro vai ser escrito. Ou seja, é um livro que é escrito para consolar. É um livro que é escrito para trazer um certo conforto para aqueles irmãos que estavam passando por esse tipo de perseguição. Quando João recebe essa revelação, João está preso. Porque naquele tempo, você, sendo um cristão, você era totalmente perseguido. E João, sendo quem ele era, e não se curvando diante de nenhum daqueles imperadores, João se vê preso. E João recebe esta revelação. Esta revelação chega mais ou menos no ano 95, no ano 96 da era cristã. E quando esse livro é escrito, o propósito é exatamente esse. Ou seja, é mostrar para aqueles cristãos do primeiro século que há esperança, que vale a pena continuar lutando, que vale a pena continuar servindo a Deus. Preste atenção. Como é que o livro, o pastor Júnior, quando escreve as 7 igrejas, o livro que ele escreve se intitula Carta para a Minha Amada. Isso tem um propósito. Ele, quando escreve, se você for lá na introdução do livro, você vai ver ele começa o livro dizendo assim, que esse livro, ao contrário daquilo que nós nos acostumamos a ver, que Apocalipse como uma grande exortação, Apocalipse é uma carta de amor. Apocalipse é o amor do noivo pela noiva. Apocalipse é uma carta de esperança. É uma carta de alguém que ama o seu povo, ama a sua igreja e está vendo toda a sua igreja sendo perseguida, e ele escreve esse livro para trazer esperança para eles, para dizer assim, olha, eu quero mostrar para vocês o que vão ser os últimos dias, como vão ser as coisas, para que vocês tenham esperança, para que vocês não desanimem, para que vocês não deixem de me buscar por causa de qualquer imperador ou por causa até de qualquer pandemia. Deus está falando
conosco nesta manhã. E o livro apresenta Jesus Cristo da seguinte maneira: ele fala de um Cristo que reina absoluto. Quando você olha o capítulo 5 de Apocalipse, Jesus está reinando absoluto, ele é o único que é digno de abrir o livro. Quando você olha, por exemplo, no capítulo 7, ele fala que ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Quando você vai no capítulo 8, ele diz que ele recebe as nossas orações como um incenso. Quando você olha para esse livro no geral, você vê que a vitória de Cristo Jesus é certa, você vê que a igreja vai reinar com ele eternamente, ou seja, é um livro que a todo momento revela Cristo vitorioso. É um livro apaixonante, porque ele revela um Cristo que venceu a morte, um Cristo que venceu o Hades, um Cristo que venceu a besta, um Cristo que venceu o anticristo, um Cristo que venceu o falso profeta, um Cristo que venceu Satanás, o diabo, a antiga serpente. É um livro que mostra Cristo vencendo a morte. Este livro nos anima. Então é com essa perspectiva que o livro de Apocalipse vai ser escrito. E quem é o destinatário desse livro? A própria Bíblia fala no verso 4, João diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aquelas igrejas, a princípio, eram os destinatários deste livro. Mas é interessante porque você vai ver na linguagem apocalíptica, você vai ver na literatura apocalíptica o número 7 aparecendo muitas vezes. Você já reparou? Não só o número 7, aparece lá o número 12, aparece o número 3 com frequência, aparece o número 10 com frequência, e cada número, ali no contexto daquela literatura, ele tem uma função, ele tem uma mensagem. Quando você vê o número 7 é algo muito específico para o livro de Apocalipse. Ele aparece 54 vezes sendo mencionado diretamente em 30 versículos. E olha que interessante, ele fala de 7 igrejas, ele fala de 7 selos, ele fala de 7 trombetas, de 7 vozes, 7 taças, 7 visões de julgamento e 7 visões de consumação. Há 7 referências dizendo que Jesus Cristo vai voltar em breve e sem demora. Agora você imagina para uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está tendo que se esconder, uma igreja que aceita Jesus Cristo e perde todos os seus bens, uma igreja em que as pessoas levantam a sua mão, aceitam Jesus Cristo e agora tem que viver na clandestinidade. Agora você imagina essa igreja ouvir da parte do Senhor Jesus Cristo, ele dizendo: eu venho sem demora, eu venho em breve. Isso é para aquele povo uma esperança, isso é um renovo, isso é um consolo. Esse é o livro de Apocalipse. Agora, quando você leva o número 7 para a simbologia judaica, você sabe que isso tem a ver com a perfeição. Você sabe porque para o judeu o número 7, ele representa em muitos aspectos a perfeição. Você vê que a semana tem 7 dias, você vê que naquele diálogo entre Pedro e Jesus, parece um diálogo matemático: quantas vezes eu devo perdoar 7? Jesus responde para ele: não te digo 7, mas 7 vezes 70, o que significa infinitamente perfeito. Então, para o judeu, o 7 sempre teve uma importância muito grande, e isso nos faz compreender que, ao escrever para 7 igrejas, este livro está sendo escrito para todas as igrejas, em todos os tempos que passaria por perseguição. Hoje, quando nós enfrentamos essa guerra, hoje, quando nós enfrentamos essa luta, hoje, quando nós vemos esses embates de ideias, em que a igreja vai sendo confrontada, em que você vai vendo essas doutrinas liberais tomando cada vez mais conta da sociedade, em que você vai vendo como hoje você não pode nem sequer, até para defender a sua fé, você tem uma certa dificuldade, porque se você fala algo, por exemplo, que toca no homossexualismo, já se levanta um grupo de pessoas, um grupo na sociedade, para dizer que você é homofóbico, para te colocar algum rótulo. Ou seja, há uma dificuldade muito grande, e a tendência é que esta igreja seja cada vez mais perseguida. E ao ser perseguida, o que a igreja espera? Como é que a igreja se mantém viva? É olhando para a palavra e ouvindo esta mensagem de esperança, um Cristo que olha para nós e que diz: eu venho sem demora, aquilo que você tem você guarda, porque eu venho sem demora e eu venho para buscar a minha igreja. Apesar de toda a luta que nós passamos nessa terra, apesar de todas as perseguições, eu quero dizer a você: vale a pena continuar servindo a Deus, vale a pena continuar andando nesse caminho, porque em breve Ele vem, e Ele vem para buscar a sua noiva amada, Ele vem para buscar a sua igreja, Ele vem para buscar a mim e a você. Louvado seja o
seu nome, aleluia. São essas palavras de consolo. E o verso 4 vai avançar. Ele vai dizer: as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Olha que coisa linda, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Da parte dos 7 espíritos. Olha os 7 de novo aí, como que dando a entender o espírito da perfeição, o espírito que assiste diante de Deus. Os 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, coisa linda. E ele diz assim: a fiel testemunha. Testemunha no grego é martírios, ou seja, é aquele que morreu como um mártir, é aquele que morreu por amor à causa. É um título que se aplica perfeitamente a Cristo Jesus, porque ele vai à cruz por nós. Diz mais: o primogênito dos mortos. O que é o primogênito dos mortos? É aquele que ele ressurge, ele ressuscita com um corpo glorificado. É aquele que vence a morte, porque a morte, ela continua operando nos nossos dias. A morte continua agindo entre nós. Um dia, talvez, se Cristo Jesus até lá não voltar, eu vou morrer, você vai morrer, e o nosso corpo vai ser enterrado. A nossa alma vai para o Senhor, mas o nosso corpo permanecerá enterrado, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, até que nós recebamos corpo glorificado, e esse corpo possa se unir com a nossa alma no céu. Até que esse dia chegue, a alma continua exercendo o seu predomínio. Mas Jesus Cristo é aquele que venceu a morte. Jesus Cristo é aquele que ressuscitou corpo e alma, corpo glorificado. Você sabe que tem muita gente que ressuscitou ao longo da Bíblia. A Bíblia traz muitos exemplos de ressuscitar, de pessoas que ressuscitaram. Você tem lá no Antigo Testamento, por exemplo, me lembro Elias, não é? O filho da viúva de Sarepta, que Elias ora por ele, ele ressuscita, vocês lembram? Depois eu lembro com Eliseu, aquela mulher que chega para ele e fala: vai tudo bem, lembram disso? Lá em 2 Reis 4. Depois eu lembro que o filho da viúva de Naim, lá em Lucas 7, já no Novo Testamento. Em seguida, em Lucas 8, você tem a filha de Jairo, que ressuscita. Depois você vai ter o Lázaro, não é o mais clássico? Eu acho lindo quando os crentes falam assim: Jesus disse Lázaro, ele falou o nome de Lázaro, porque se ele dissesse assim só, vem para fora, todos se levantariam e todos viriam para fora. E eu acho o máximo esses comentários assim, extra Bíblia, esses comentários dos crentes, as notas de rodapé que a igreja vai criando. E depois você tem mais, você tem outros casos de ressurreição, mas todos esses são pessoas que um dia ressuscitaram, mas depois morreram e já não ressuscitaram novamente. A sua alma foi para o céu, mas o seu corpo continua lá enterrado, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, até que esse corpo ressuscite, corpo glorificado, e possa se unir a essa alma. Jesus é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou. E ele já está no céu, com o corpo glorificado. Ele é o primeiro de uma nova geração. Ele é o primeiro de uma nova raça, aleluia. Louvado seja o seu nome. Mas mais do que isso, a Bíblia o identifica como soberano dos reis da terra. Imagina todos esses imperadores. Imagina a força desses imperadores. Imagina a vaidade desses imperadores. Você imagina esses homens que eram considerados como verdadeiros deuses. Você imagina Nero, nomeia o cavalo dele como um senador da república. Você imagina o quanto eles eram paranoicos, o quanto esses homens, o que a mentalidade deles, onde era capaz de alcançar. E todos esses imperadores, passando por todos eles, você imagina Calígula, você imagina Cláudio, você imagina Nero, você imagina Vespasiano, Tito, você tem Domiciano, você tem tantos imperadores, um mais louco que o outro. Eles sobre a terra impunham os seus hábitos de loucura, e eles obrigavam que as pessoas se curvassem e se prostrassem diante dele. E nesse tempo a igreja era perseguida por Domiciano, mas esta igreja que não se curvava, ouve da parte do Senhor, o Senhor dizendo: eu sou o soberano dos reis da terra. Ainda que esses imperadores queiram governar, eu governo do céu, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E olha que lindo, o consolo. A carta vai dizer para aquela igreja assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus.
A esperança vai sendo renovada no coração desses irmãos. Aí vem o verso 7, e olha o que diz o verso 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos transpassaram. Ou seja, lembra aquele soldado que feriu Jesus na sua aldarga, ou seja, aqui na sua costela, para se certificar que Jesus realmente estava morto? O que a Bíblia está dizendo para nós é que até aquele homem, até aquele soldado vai ver Cristo Jesus ressuscitado. E a Bíblia diz: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Ora, se eu sou igreja, e eu escuto alguém dizer para mim, haverá um dia em que Cristo Jesus vai voltar, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, isso enche o meu coração de esperança, porque isso passa uma mensagem para mim, dizendo, vale a pena você esperar, porque você vai ver a justiça de Deus sobre a terra. Aqueles que negaram a Cristo, aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que se levantaram contra o evangelho, todos esses um dia terão que prestar contas ao Senhor, mas a igreja do Senhor será poupada. Como um pastor poupa suas ovelhas, como aquele que ama as suas ovelhas, ele vai nos poupar, e nós poderemos ver a sua justiça. Era essa a esperança que estava sendo trazida sobre aquela igreja. Então diz mais a palavra de Deus, na primeira pessoa, porque eu fico imaginando, olha o amor de Cristo Jesus. Esta revelação vem de Deus a Cristo Jesus, que por intermédio de um anjo entrega a João, mas aqui parece que Jesus tira o anjo e ele vai diretamente falar com João e com a igreja. Ele diz no verso 8, na primeira pessoa, eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aleluia. Ele mesmo chega diante da sua igreja, e ele é como se ele dissesse para o anjo assim, agora deixa eu falar com a minha igreja, e ele fala para a sua igreja, sou eu que estou falando com vocês, sou eu, para que vocês não tenham dúvida, é o princípio e o fim, é o começo e o fim, é o alfa e o ômega, é o Todo-Poderoso que está falando com vocês. E aí vem o verso 9, e o verso 9 vai nos mostrar acerca da autoria do livro, porque ele começa dizendo assim, eu, João. E quando a Bíblia fala eu, João, é interessante, já lá no verso 2, nós poderíamos deduzir que foi João o apóstolo, porque ele diz que alguém que viu, que atestou e testemunhou as obras do Senhor. Mas quando ele chega aqui, nesse verso 9, ele começa dizendo apenas, eu, João. Agora preste atenção, João é o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. João é o último apóstolo que está vivo. Jesus morreu faz quase 70 anos. O único daqueles que sobreviveu depois de toda aquela perseguição é João. João está vivo, João está recebendo revelação. João poderia abrir aqui e dizer assim, eu, João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, primeiro a ser sacrificado por Herodes, filho de Zebedeu, eu que vi Moisés e Elias descendo, porque eu estava lá. Ele poderia fazer todo um currículo. Ele escreve apenas o seguinte, eu, João, as 7 igrejas do Apocalipse. A dúvida que existe é porque a linguagem de Apocalipse é muito diferente da linguagem do Evangelho e das cartas que João escrevia. Então, às vezes, as pessoas podiam dizer assim, e diz até hoje, eu não acredito que João escreveu o Apocalipse, porque a forma como o Apocalipse é escrito não tem nada a ver com aquilo que foi escrito no Evangelho de João. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, quem pode chegar diante de uma igreja, ou diante de 7 igrejas, e escrever e dizer apenas, eu, João, vírgula. Só o apóstolo, aquele que era conhecido por toda a igreja, aquele que não precisava se apresentar com nenhum título. É como se entre nós aqui, na nossa igreja Vida com Vida, pastor Júnior escrevesse um determinado texto e ele dissesse, eu, Júnior, ou eu, Joaquim Júnior, e ele escreve esse texto, vai para Deerfield, esse texto vai para Naples, esse texto vai para o Rio de Janeiro, esse texto vai para Londres. Ora, ele não precisa dizer eu, pastor Júnior, pastor sênior do ministério, assim, porque só de as pessoas olharem e encontrarem eu, Joaquim Júnior, ou eu, Júnior, escrevo para vocês para dizer isso, a igreja já o reconheceria, já saberia quem é. Mas mais do que isso, é interessante quando você vai na história, você tem na história 2 homens, lá no princípio da igreja, Justino Mártir e Irineu, que atestam afirmativamente dizendo assim, foi João apóstolo que escreveu o livro de Apocalipse. E olha que coisa linda,
Irineu foi discípulo de Policarpo de Esmina, e Policarpo de Esmina foi discípulo de João. Você imagina alguém que foi discipulado por outra pessoa que andou com João. Policarpo devia contar para Irineu e dizer assim: olha, eu estive um dia com João, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Nós estávamos ali, veio uma situação, João começou a orar, aconteceu dessa maneira. Você imagina esses homens naquele tempo comentando todas essas coisas, de tal maneira que, para que não tenha nenhuma dúvida, este livro, sim, apesar de haver qualquer tipo de divergência, você pode afirmar, esse livro foi feito, esse livro foi escrito, essa revelação veio, sim, ao apóstolo João. E ele escreve, e ele fala mais: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Olha que coisa mais linda, porque quando ele usa dessa expressão, irmão nosso e companheiro na tribulação, o que João está dizendo é: meu irmão, a luta que você passa, eu passo também. O jugo que você carrega, eu carrego também. O que João está dizendo para aqueles irmãos é: vocês estão passando por toda essa prova, mas eu estou com vocês. Eu estou aqui preso, mas eu estou passando junto com cada um de vocês. Vamos seguir firme, meus irmãos. Não vamos desanimar. É aquele comandante que não larga o barco. É aquele comandante que, ainda que o navio esteja afundando, ele se coloca como o último a sair do navio. É aquele irmão querido, é aquela pessoa que chega do nosso lado, que nos abraça, que vive o nosso problema, que vive a nossa luta, que toma no seu ombro o nosso jugo e que nos ajuda na caminhada. Esse é João, irmão vosso e companheiro. Mas no quê? Na tribulação, ele diz, no reino e na perseverança, ou seja, 3 características de um cristão. A tribulação, por muita tribulação nos convém entrar no reino de Deus, diz Atos 14. Em que mais? Na perseverança, porque você tem a perspectiva do reino. Então você é daqueles que persevera na vossa perseverança, conquistareis a vossa alma. É na vossa perseverança que vocês vão alcançar, é perseverando que você alcança a coroa da vitória. Então João estava dizendo para aqueles irmãos assim: olha, eu quero dizer para vocês, eu sou João, eu sou o irmão de vocês nas lutas, eu sou companheiro de vocês nas tribulações, eu sou companheiro de vocês no reino, e eu sou companheiro de vocês na perseverança. Não desanimem, meus irmãos, continuem, sigam firme ao que ele está dizendo para aquela igreja. E ele diz mais: em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, porque era uma ilha que ficava ali ao lado de Éfeso. João nessa época era apóstolo naquela região de Éfeso, naquela região de Esmina, naquela região de Pérgamo, Tiatira, sabe? Toda aquela região ali da Ásia Menor, aquelas 7 igrejas, João exercia o seu apostolado. E quando vem esta perseguição e ele se vê obrigado, ou confessa, ou reconhece Domiciano como Deus, ou você vai preso, João, de pronto, ele diz: podem me prender. E João é levado a 55 quilômetros de Éfeso para uma ilha chamada Pátimos, e ali ele está preso, e ele está preso por uma razão. Ele mesmo vai dizer: por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Veja que lindo a revelação que ele vai recebendo. E naquele dia, naquele que ele chama o dia do Senhor, o verso 10 diz que ele recebe uma revelação em espírito. Ele diz assim: achei-me em espírito. Ou seja, quando você olha para Apocalipse, não dá para você tratar Apocalipse de uma outra maneira que não seja uma revelação espiritual. Não dá para você querer, por isso que nós nos debatemos acerca dessa agenda do futuro, que quando acontece qualquer episódio, acontece agora essa pandemia, vem a vacina, as pessoas querem ficar enfiando. Veio o código de barras há um tempo atrás, e as pessoas queriam enfiar o código de barras lá em Apocalipse 13. Depois vem o celular, vem os chips, eles vão ficando cada vez menor, e as pessoas querem enfiar lá dentro de Apocalipse capítulo 13, e por aí vai. É por isso que nós estamos dizendo, quando você estuda Apocalipse, você tem que estudar com os olhos do Espírito. Você não pode limitar. Você tem que lembrar que quando esse livro foi escrito, ele foi escrito para uma igreja. Essa igreja de 2000 anos atrás, meu irmão, não conhecia a pandemia. Essa igreja de 2000 anos atrás não pensava em vacina. Essa igreja de 2000 anos atrás não pensava em chip, em código de barra, em celular, em nada disso. Mas a mensagem foi trazida a eles para que eles entendessem o que estava acontecendo, para que eles tivessem esperança na revelação. Então nós não podemos pegar qualquer evento que vai acontecendo nos nossos dias e vamos enfiar dentro do Apocalipse, vamos dizer: isso aqui está acontecendo para cumprir Apocalipse. Meu irmão, fique em paz.
Tudo aquilo que está escrito no livro de Apocalipse vai se cumprir, e vai se cumprir de uma forma muito clara, vai se cumprir de uma forma muito ostensiva entre nós. Não tenha medo, porque Apocalipse não é um drama, não é algo em que nos remeta a uma tragédia. Apocalipse é uma esperança para a igreja. Apocalipse é um livro que nos enche o coração, que nos mostra o quanto o Senhor nos ama. Veja, no dia do Senhor, ele diz, no princípio você sabe que a igreja judaica, o judaísmo adorava a Deus no 7º dia. A igreja cristã, a igreja dessa virada, ou seja, dos dias de Jesus e daí em diante, ela começa a adorar o Senhor no domingo. Ela muda o calendário litúrgico. O domingo passa a ser para a igreja cristã o dia de adoração do Senhor. E quando você volta à história, você vai ver que foi o dia que o Senhor ressuscitou. E a igreja comemora a ressurreição de Jesus Cristo. A igreja vive um Cristo ressuscitado, um Cristo vivo. É por isso que a igreja dá tanta ênfase ao domingo e não mais ao sábado. O princípio não se perde. O princípio da adoração, o princípio de você poder, ao longo da sua semana, separar ao menos um dia, embora nós adoramos ao Senhor todos os dias, porque Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, mas há um dia em que toda a igreja é como se ela se reunisse para somente adorar o Senhor, para somente parar todos os seus afazeres e se voltar para o Senhor. E a igreja então trouxe isso, e João recebe esta revelação num domingo, quando ele está na ilha de Patmos, o Espírito o toma, o visita, e começa a trazer a ele esta revelação, e ele diz assim: ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele está dizendo assim, escreve. Aquilo que eu vou te mostrar, você escreve. Não foi sempre assim. Quando você vai no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 10, no verso 4, você vai ver que João ouve 7 trovões, e ele ouve aqueles trovões falarem algo, e ele pega ali e a sua caneta ali, e ele vai escrever, e quando ele vai escrever, a voz fala com ele e diz assim, João, não escreva. Não escreva. Mas aqui quis Deus que ele escrevesse. Não é sempre que Deus nos deixou algo registrado. Deus nos deixou registrado aquilo que Ele quis que permanecesse para nós registrado. E é muito importante que você entenda isso, porque isso traz paz ao nosso coração. Deixe-me abrir um comentário aqui para dizer como a Bíblia ela só revela aquilo que Deus quis nos revelar. Você olha para a ciência, por exemplo, e a ciência está aí para dizer que existiram os dinossauros, não é verdade? Deus não aprove, Deus não teve o interesse na sua palavra de mencionar acerca dos dinossauros. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo assim, porque o homem paleolítico, o homem da época das cavernas, o homem isso, o homem aquilo. A Bíblia não teve interesse em revelar, em demonstrar, em trazer para nós acerca desse tempo e acerca desse homem paleolítico. A Bíblia, ela revela apenas aquilo que Deus quis revelar para nós. E o que Deus não quis revelar para nós, a ciência se incumbe de estudar, a ciência se incumbe de ir lá, de demonstrar, porque não é algo que teve interesse do ponto de vista da salvação. Não é algo que para nós tem algum significado. Quando você vai em Deuteronômio 29, a Bíblia fala que as coisas ocultas são para o Senhor e as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Não é tudo que a Bíblia vai nos revelar. Quando Satanás cai a esta terra, a Bíblia não menciona exatamente como ele caiu, onde ele caiu e em que tempo ele caiu. Alguns o colocam antes de Gênesis, outros o colocam entre Gênesis 1 e 2, outros o colocam entre Gênesis 2 e 3. A Bíblia não menciona, mas eu sinto muita paz quando eu entendo que a Bíblia só me responde, a Bíblia só me revela aquilo que Deus quis mencionar. Porque Deus é maior do que tudo. E esse jogo, muitas vezes, de confrontar a Bíblia e das pessoas dizerem assim, mas se a Bíblia é a verdade, se Deus é verdadeiro, por que ela não fala dos dinossauros? Por que ela não fala de tal coisa? Por que ela não explica, por exemplo, por que o Palmeiras não tem mundial? Olha que o Corinthians tem 2, hein? Porque Deus não se preocupou em explicar por que o Palmeiras não tem mundial. Não era algo que afetaria a nossa salvação. Deus, Ele só explica.
E ele só nos revela aquilo que interessou para ele no tocante ao plano da salvação. A Bíblia é dividida em quatro assuntos, meus irmãos. A Bíblia é dividida em criação, queda, redenção e consumação. Tudo que você precisa está lá. Tudo que eu preciso para entender o propósito da redenção, o propósito da salvação, é eu olhar para a criação de Deus. Deus criou tudo perfeito, Deus fez tudo, tudo era bom. No último dia Deus fez, inclusive a nós, os homens, e Ele disse, tudo é muito bom. Quando eu olho para Gênesis 3, eu entendo a queda. Eu olho, eu vejo ali Satanás incorporado numa serpente, tentando o homem caindo. E quando eu vou em Gênesis 3,15, eu vejo Deus falando para nós assim, da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ali começa a nossa redenção. Ele gera todo um plano para a vinda de Jesus Cristo. Jesus vem, Ele morre por nós para nos salvar. Ele vence a morte e Ele nos promete dizendo, um dia eu vou voltar e eu venho buscar a minha igreja. É isso que importa para nós. E é isso que a Bíblia fala. Então aquilo que a Bíblia não quis dizer, aquilo que a Bíblia não quis nos revelar, a nós pouco importa. Se o mundo fica aí se debatendo acerca disso, para nós isso não tem relevância nenhuma. Guarde isso no seu coração, porque eu creio que isso vai trazer muita paz. Isso vai tirar um monte de dúvidas que muitas vezes ficam soprando a sua mente, o seu ouvido. Conviver com essas dúvidas não devem ser fáceis. Mas quando essa dúvida chegar, você olha e você diz, Senhor, o Senhor é grande o suficiente, o Senhor é soberano, o Senhor é aquele que pelo poder da tua palavra fez os mundos e tudo aquilo que foi criado. Quisesse o Senhor revelar algo a mim, o Senhor revelaria. Quisesse o Senhor me mostrar algo, o Senhor me mostraria, porque o Senhor tem todo o poder. De tal maneira, meus irmãos, que aquilo que Deus quis nos revelar, Ele nos revelou através da sua palavra. A palavra de Deus é a revelação progressiva que Deus foi trazendo a nós, à humanidade, e nós nos apossamos dessa palavra. Mas aí nós chegamos ao último verso que eu quero comentar com vocês. O verso 12 e o verso 13. A palavra de Deus diz assim, naquele momento em que João se achava em espírito lá no dia do Senhor, em que ele começa a escrever, porque aquela voz diz para ele, escreve e envia 7 igrejas. O verso 12 diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem. E quando nós lemos esse texto, nós podíamos nos perguntar assim, quem são os 7 candeeiros? O que representam os 7 candeeiros? O que a palavra de Deus quis nos dizer quando ela nos trouxe e disse a João, João, olha, e João viu, e ele viu 7 candeeiros, como 7 candelabros, e a Bíblia fala que eram 7 candeeiros de ouro. E aí eu vou tomar emprestado o verso 20 do capítulo 1, e ele vai explicar para nós, porque Apocalipse, ou você encontra a revelação no próprio verso, se você tiver o conhecimento da Bíblia, você vai entender que o próprio verso fala acerca daquele tema, ou você vai observar que o próprio livro em algum momento vai explicar aquele tema. Então o verso 20 diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E é interessante, porque Deus, ali, através desta revelação, está fazendo questão de mostrar para João, para que João tenha uma visão daquilo que é as 7 igrejas. E ele usa 7 candelabros. Os candelabros representam a igreja, a menina dos olhos do Senhor. O candelabro ele é um símbolo que você liga muito a uma simbologia inicialmente judaica e depois cristã. Porque lá no Antigo Testamento, vocês sabem que havia o candelabro dentro do tabernáculo. E ele tinha uma função. O candelabro servia como a luz de Deus para o serviço do templo, para o tabernáculo. E quando isso é trazido para o Novo Testamento, nós entendemos como Jesus, a luz do mundo. Jesus, aquele que ilumina todo mundo. A palavra de Deus fala, iluminados os vossos corações para o conhecimento de Deus. Então Jesus é aquele que ilumina, é aquele que traz luz, é aquele que traz a nós uma visão nova
E este candelabro, a Bíblia diz que ele representa a igreja. Mas mais do que isso, além de você ver o número 7, e além de você olhar e ver esses candeeiros, você olha e você vê que eles são feitos de ouro. A Bíblia diz que esses candeeiros eram feitos de ouro. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor Jesus Cristo, este Consolador que escreve estas palavras para consolar uma igreja perseguida, esse candelabro é um candelabro de ouro. Quantas vezes nós olhamos para a igreja e nós vemos a igreja cheia de defeitos? Nós olhamos para a igreja e nós vemos as falhas da igreja. Nós entramos aqui hoje, e é possível que ao longo desta mensagem, talvez você tenha no seu coração pensado algo, refletido algo, visto algo, com olhos de crítica, ou com olhos em que você disse assim, isso não está bom, isso não é exatamente da maneira como eu gostaria, isso não é exatamente aquilo que eu queria, ou que eu esperava nesta manhã escutar. Isso é natural do ser humano. Eu não estou aqui lhe dizendo a você porque eu quero me colocar e dizer que muitas vezes eu ajo da mesma maneira. Nós olhamos para a igreja e nós muitas vezes criticamos a maneira como a igreja vai sendo, até assim, avançando, não é? Eu já ouvi irmãos dizendo, porque a igreja se intromete muito na vida das pessoas. Eu já vi outras pessoas dizerem, porque a igreja, esse negócio de discipulado, né? Eu falava que Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, que foi discípulo de Jesus. As pessoas criticam muito a igreja. As pessoas estão sempre olhando e vendo na igreja alguma falha. Às vezes é uma coisa simples. Quando Jesus olha para a igreja, Jesus a vê como um candeeiro de ouro. Jesus olha para a igreja e ele a enxerga como uma igreja valiosa. Aos olhos de Jesus, a igreja vale ouro. Aos olhos de Jesus, a minha vida, a sua vida, ela é preciosa. Com todas as falhas que nós temos, com todos os defeitos que nós temos, com todas as dificuldades que nós temos, Deus olha para mim e para você, e Ele nos enxerga como alguém precioso. É por isso que o Senhor se dispôs a morrer pela sua igreja. É por isso que Ele comprou a igreja com seu próprio sangue, diz a palavra. É por isso que Jesus, ao olhar para esta igreja, Ele não desiste nunca dessa igreja. Por mais que a igreja esfrie, por mais que a igreja desanime, por mais que a igreja passe por fases difíceis, por mais que a igreja, por conta de uma pandemia, muitas vezes ela se afasta, mas Ele não desiste da sua igreja. Ele continua amando, Ele continua desejando e Ele continua disposto a morrer por ela quantas vezes fosse necessário, porque Jesus Cristo considera esta igreja como uma igreja de ouro. Se você puder hoje, olha para o seu irmão e diga para ele assim, você vale ouro. Você vale ouro. Cada um de vocês vale ouro. E meu irmão, não é pelas suas qualidades, não é porque você é bonito, não é porque você é alguém que ostenta algum título, não é porque você é um doutor, não é porque você é dotado de sabedoria e de conhecimento. Na sua simplicidade, na sua limitação, naquilo que você é, no seu quarto, naquilo que você é em segredo, Deus olha para você e Deus te ama. Ele conhece todas as tuas falhas, Ele conhece todos os teus defeitos, Ele conhece todas as tuas lutas, Ele conhece todas as tuas dificuldades. Ele sabe, quando Ele olha para a igreja, Ele diz assim, eu sei que você tem pouca força, mas você resistiu, você tem resistido. Olha como tudo começa a se encaixar. Olha como o Senhor está dizendo para a sua igreja. Olha como a exortação das 7 cartas lá, quando Ele diz assim, porque você parou, você estava caminhando tão bem, olha para onde você caiu e torna a levantar. Ele está consolando a sua igreja. Ele está dizendo para a igreja assim, porque há aí a sinagoga de Satanás, mas eu sei que há aí entre vocês alguns que não se curvaram a Baal, que não se curvaram aos nicolaítas, que não se curvaram a Jezabel. Existe aí no meio de vocês. Ele está consolando a sua igreja. Apocalipse é isso, meus irmãos. Apocalipse é um livro lindo, maravilhoso, que consola a igreja.
Pegue hoje este livro e comece a se debruçar, a estudar esse livro com essa perspectiva, com essa visão, como alguém que ama a igreja, como alguém que comprou a igreja, como alguém que não olha como nós olhamos, que não vê defeitos na sua igreja, que não vê falhas na sua igreja. Não é porque não exista, não é porque ele não possa ver, porque ele vê todas as coisas, mas é alguém que, como está dizendo para nós nesta manhã, eu não olho para as falhas, eu não olho para os defeitos, eu não olho para essas coisas todas, eu olho para a minha igreja como um candelabro de ouro, aleluia. Eu olho para você como a coroa da criação de Deus. Depois que Deus criou todas as coisas, a última que ele fez foi o homem, foi a mim e a você, e a isso ele disse: é muito bom. Este é o livro de Apocalipse. Aleluia. E no meio desse livro, ou no meio desse candelabro, no meio dessas igrejas, para nós encerrarmos, existe um semelhante a Filho do homem, o Senhor Jesus. Ele não está nem ao lado, ele não está nem longe, ele não está nem do outro lado. O Senhor Jesus está no meio dessa igreja. Quando você vem para um culto nesta manhã, por mais simples que seja, por qualquer... Às vezes você olha e você fala assim: eu vim quase que à força, eu vim quase que empurrado. Quando você vem para um culto, muitas vezes dentro da igreja, eu quero lhe lembrar de uma coisa: Jesus Cristo está no meio dela. Ele está presente aqui nesse lugar, ele está presente em cada um de nós aqui, ele está tocando os nossos corações, ele está nos visitando, ele está dizendo: você continua sendo ouro para mim. Ele te ouve, ele te escuta, ele te vê, ele sabe a sua necessidade, ele sabe aquilo que você nesta manhã está pensando, aquilo que você está precisando. Ele sabe hoje, porque ele está aqui, ele está no meio da sua igreja, e ele sabe hoje, olhando para você, aquilo que você precisa, a palavra de esperança que você necessita para o dia de amanhã. Você que está passando por luta, você que está passando por prova, você que está passando por dificuldade, você que tem sentido medo, você que tem andado nessa terra preocupado, você que diz: o que vai ser no dia de amanhã? O que vai ser diante de toda essa pandemia? Como que vai ficar a minha vida? Como vai ficar a vida dos meus filhos? Como vai ficar a vida dos meus netos? Eu quero dizer a você: Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua reinando, ele continua sendo o soberano dos reis da terra. Ele continua tendo todo o poder e toda a autoridade. Ele está aqui nesta manhã para dizer a cada um de nós: você é ouro para o Senhor. Você continua sendo ouro para o Senhor. Igreja do Doral, você é ouro para o Senhor. Igreja de Deerfield, você é ouro para o Senhor. Igreja de Naples, você é ouro para o Senhor. Igreja de Londres, que está em lockdown, nossos pastores Marcos e Marcele, vocês são ouro para o Senhor. Nossa igreja do Rio de Janeiro, que está em lockdown, pastor Roberto, pastora Priscila, vocês são ouro para o Senhor. Cada igreja de Cristo Jesus espalhada por essa terra, ela é ouro para o Senhor, louvado seja Deus. Uma coisa que eu quero terminar esta mensagem, mas lembrando um ensinamento que uma ocasião o pastor Júnior trouxe a mim e tocou muito meu coração. Um dia ele disse assim: meus irmãos, eu me lembro que era aniversário da minha esposa, e coitadinha, nesse tempo ela estava muito enferma, ela estava muito doente, e ele trouxe uma mensagem para ela. Nós estávamos numa reunião de Zoom, e ele disse para ela assim: minha irmã, eu quero dizer para você que eu te amo na sua inutilidade. Eu te amo hoje com toda a sua enfermidade, sabendo que você não pode fazer nada, sabendo que você hoje está limitada por uma doença. Eu quero dizer para você, meu irmão, presta atenção, você que hoje diz assim: pastor, eu não posso servir no ministério, pastor, eu tenho dificuldade hoje, eu não posso nem sequer ir para a igreja, pastor, eu estou passando por um momento tão difícil. Eu quero dizer a cada um de vocês que Deus te ama, meu irmão, na sua inutilidade. Deus te ama só por quem você é, não pelo serviço que você presta.
não por aquilo que você faz. Antes, Ele te ama simplesmente porque Ele te criou, porque Ele olhou para você, porque Ele te desejou, porque você é a menina dos olhos do Senhor, porque quando você estava no ventre da tua mãe, Ele escreveu todos os teus dias e nenhum deles foi oculto aos olhos dEle, porque Deus te amou quando você ainda era uma substância informe. Deus já te chamava pelo teu nome. Ele diz: tu és meu. Quando você passar pelo fogo, eu estarei contigo. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Ele está conosco aqui. Veio a pandemia, virão outras lutas, meus irmãos. Quando esta pandemia terminar, virão outras lutas contra a igreja, virão outras situações difíceis contra a igreja. Eu quero dizer para você: não tenha medo, não tenha medo, porque Jesus Cristo continua sendo soberano, Rei da terra. Ele continua governando, porque Ele é digno, só Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. E quando Ele abre esse livro, Ele desata os selos. A Bíblia fala que sai o primeiro selo, é um homem montado, um cavaleiro montado num cavalo branco, e a Bíblia diz, usa de uma expressão tão linda, ela fala que ele saiu vencendo para vencer. É a pregação do Evangelho, é a palavra de Deus, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que vai sendo pregado por esta terra. São as verdades deste livro de Apocalipse que vão sendo espalhadas por esta terra. É o bom perfume do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que está aqui nesta manhã falando a mim e a você. Deus nunca vai desistir da sua vida. Você é importante para Ele, você vale ouro para Ele. Vamos nos colocar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade, aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Glória a Deus nós te damos. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã por uma mensagem tão simples, Senhor. Nós abrimos a tua palavra e nos debruçamos aqui em 12 versos da tua escritura, Senhor. E através destes versos nós pudemos conhecer verdades tão profundas, Senhor. Nós pudemos nesta manhã entender como o Senhor tem cuidado de nós. Nós pudemos nesta manhã receber, Senhor, a tua visita, o teu toque, entender que o Senhor é um Deus que não desiste, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dificuldades. O Senhor é um Deus que não desiste da nossa vida. Eu quero te louvar, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Eu quero te louvar por todos os nossos irmãos que nos assistem através da internet. Eu quero te louvar, Senhor, por aqueles que em algum momento vão receber esta mensagem, vão assisti-la também. Eu quero te louvar, Senhor, porque sendo o Senhor um Deus tão grande, tão poderoso, o Senhor é aquele que se preocupa conosco. O Senhor é aquele que habita num alto e sublime trono, mas também com o contrito e o quebrantado de coração, aleluia. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida dos meus irmãos, porque olhando para cada um deles, ó Deus, eu encontro força para seguir nessa caminhada. Todos nós, Senhor, nesta terra passamos por lutas e por aflições. A tua palavra diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz a tua palavra. E o Senhor vem nesta manhã e nos consola, e o Senhor vem nesta manhã e nos faz lembrar, Senhor, que apesar de toda a luta, apesar de toda a dificuldade, através, ó Pai, da tua palavra, nós podemos renovar a nossa esperança nesta manhã, Senhor. Nós queremos te louvar por isso. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade agora para que o Senhor faça aqui nesse lugar, para que o Senhor toque os corações, para que o Senhor tire agora desse coração todo medo, toda angústia, toda dúvida dessa alma, para que o Senhor coloque agora, Deus, nos nossos corações esta certeza, esta convicção de que haverá um dia em que o Senhor vem nos buscar, de que o Senhor vem para resgatar a tua igreja, o Senhor vem para nos levar em definitivo para o céu. O Senhor vem, aleluia, e nós estamos aqui dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós queremos estar exatamente aqui quando o Senhor voltar. Nós queremos estar te servindo quando o Senhor voltar, aleluia. Nós queremos estar, Senhor, neste caminho quando o Senhor voltar. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, nos momentos em que a fé nos falta, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a renovar as nossas forças nesta manhã, a renovar a nossa disposição nesta manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que está nos paralisando, tudo aquilo que está nos desviando
desviando do foco, tudo aquilo que está nos tirando da tua presença. A tua palavra diz que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Nós queremos nesta manhã trazer o nosso coração de volta para esse lugar. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor volte a reinar sobre a nossa vida, que o Senhor governe a nossa vida, que todas as nossas decisões, Senhor, sejam decisões que venham do céu para a nossa vida. Queremos fazer a tua vontade, Senhor, nada menos do que a tua vontade. Nos ajuda como igreja, Senhor, vai na nossa frente, no nome que é sobre todo o nome, no nome de Cristo Jesus, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.